Chegamos aqui no momento da nossa live agora semanal. Convidei a Rosângela agora para entrar. Boa noite, Rô. Oi, é que eu não tô te vendo. Não? Não, não tô te vendo. Acho que vai ter que sair e entrar de novo. Todo mundo, será? Não sei, eu vou sair e entrar de novo. Primeira vez que tá. Só um momentinho, gente. Só um momentinho, tá? Porque eu sou nova nisso aqui. Geralmente eu entro na live que as outras pessoas abrem. Ai, Olá. oi. E agora? Não, mas eu entro aqui no Note também, enfim. Tecnologias. Damos um jeitinho, né? Eu tô vendo eu e você. Então tá bom. Você tá vivendo, tá bom. Boa noite ao pessoal que já está entrando aqui na live. Já temos 5 pessoas. Ai, Muito para... obrigada pela Mas presença. a Paloma querida aqui, ó, falou que tá vendo as duas. Então tá bom. Ah, então tá bom, isso que importa, né? Eu também Né? tô vendo as duas. Isso. Então vamos lá para a Bacana. nossa nova série, né? Vivendo além do sobreviver. A gente decidiu agora trazer novos temas. Então a gente veio por muito tempo com a Mariana Garcia, que também, né, continua próxima, mas agora, então, eu e você, né, Paula? Com leite Sim, biológicas, com a psicanálise, e já começando com esse tema, né, de como nós nos sentimos desprotegidos, né? O que que é essa proteção? exatamente. E que essa proteção, vamos lá, tem bastante conteúdo para a gente bater papo aqui sobre o É, olhar das leis biológicas, da constelação familiar, da psicanálise, do Theta Healing, todas essas ferramentas maravilhosas com que a gente trabalha, né? exatamente. Então, vamos começando, né? Essa perda de proteção, de onde ela vem, né? E como é que a gente reconhece na nossa vida essa sensação e como nos comportamos? Porque eu acho que muitas vezes a gente não tem ideia, né, de como as coisas que aconteceram nos afetam, quais são os comportamentos que a gente realmente está repetindo. Às vezes eu vejo o comportamento, mas eu não sei qual é o meu sentimento que se repete e que dá, né, disparam esses gatilhos. E acho que a gente começa na nossa infância, né, Paula? A gente sempre fala que assim, tem que voltar lá na infância. Tem que voltar para entender aonde tudo começou. As Sim. pessoas hoje têm esse mantra, né? Essa fala de que não precisa saber de onde vem, não precisa saber o que é que está acontecendo, o que aconteceu, né? É só você mudar o pensamento e está resolvido. E eu realmente não acredito nisso, né? Eu acho que É. assim, não tem como a gente simplesmente, muda aqui, vira essa chavinha, começa a agir diferente. Você vai voltar no padrão. Não tem como, se eu não entender o que aconteceu comigo, quando começou, e aí a Paula melhor que ninguém vai falar aqui dos programantes, né, Paula? É, eu particularmente aqui com as leis biológicas e o meu famoso programante, onde as coisas foram programadas na gente, né? As sensações, as percepções foram programadas na nossa vida, muitas vezes é no momento da gestação, né? No momento até da concepção. Aquela mãe que estava grávida, que viveu uma perda de proteção. O que que é perda de proteção? Com alguns exemplos. Um abandono, a morte de alguém, entendeu? Uma separação, aquela separação inesperada, né? Que a gente às vezes acontece assim, sem a menor. Você não está esperando e de repente você se vê sozinho, né? Não. Então, muitas vezes pode acontecer até na gestação, né? E eu também costumo explicar para as pessoas que o momento do parto ele também é bem simbólico, né? E quantas coisas acontecem com um bebê que acabou de vir ao mundo e que, né, só quer saber da mãe, né? E aí muitas vezes a mãe tem algum problema de saúde e tem que ser separada do bebê, ou vice-versa, o bebê que é separado da mãe.
e vai para uma incubadora ou vai ter que passar por algum procedimento. Isso tudo é vivido biologicamente como uma perda de proteção, entende? É, E porque sim, muitas vezes também aquela questão, só terminar aqui, a questão dos berçários de antigamente, né? Que os bebês eles nasciam, eles já eram separados da mãe, colocados lá junto com outros bebês. E muitas vezes, né, a gente não tem nem consciência dessas coisas que aconteceram, né? Enfim, pode falar. exatamente. É porque assim, a gente, você já falou isso em outras lives aqui, né, de como a gente não nasce com um livro em branco, né? Não é uma página em branco. As coisas já vêm da gestação, vêm até antes, e passando com a Paula, né, vivendo coisas que foram antes da gestação ainda. Então, a gente não imagina que isso é uma perda de proteção, que ali eu já comecei a me sentir assim. Ah, por exemplo, acho que um outro exemplo além desse da separação ali, do pós-parto, o tempo que leva para o bebê estar com a mãe, é uma coisa que era muito comum de se falar, por exemplo, a criança tem que aprender, o bebê tem que ficar no berço, ele tem que dormir no bercinho dele. Então, você coloca o bebê no berço, ele vai chorar, mas você deixa chorar um pouquinho, que tá tudo bem, ele vai parar. Tá? E, gente, olha só, aquele bebê ele acabou de sair de um lugar extremamente seguro, quentinho, era o único universo que ele conhecia, né? Então, assim, já tem uma série de choques aí do que vem para esse mundo, quando ele chega nesse mundo, e de repente, ainda, na hora que ele chora, ele se vê sozinho. Né? Quer dizer, ele pode chorar, ele vai passar aquele tempo. Imagina que a percepção de tempo, então, inclusive, é outra. Né? Não é como a nossa de adulto. Lembra quando a gente era criança? Uma viagem demorava uma eternidade. Né? Agora é diferente. Então, você imagina para um bebê que está ali no berço chorando e nada acontece. Ele está sozinho. Ele começa a entender que toda essa mudança, essa chegada nesse mundo, não tem ninguém para salvá-lo. Né? Sim, Outra ele está vez. desprotegido, sozinho. Exatamente, está sozinho. Né? A gente vai ter outros exemplos aqui, mas olha só como é que isso vai acontecer aqui, até para a gente entender o quanto realmente se programa e está lá atrás. Se eu entendi ali como bebê, eu chorei, e sofreu, né, e tudo mais, e chega na vida adulta, ele vem como? Eu sou sozinho. Eu tenho que dar conta. Ninguém vai vir me salvar, ninguém vai me ajudar. Então eu tenho que pegar e resolver as minhas coisas sozinho. E aí eu não peço Exatamente. ajuda, né? Eu começo a entrar naquele outro lugar que eu não peço ajuda, vou me sobrecarregar, enfim, no trabalho, eu vou fazendo tudo sozinha, eu não peço. Nas relações, eu começo a criar relacionamentos, né? Estar dentro de relacionamentos afetivos, amorosos, por exemplo, aonde eu também vou dar conta de tudo sozinha. Né? Essa mulher vai dar conta dos filhos, do trabalho, de tudo mais, mas mesmo homem é a mesma coisa, não tem essa diferença aqui, né? A gente está falando do ser humano, e aquele ser humano um dia se sentiu sozinho. Na minha vida adulta, eu vou fazer as minhas coisas sozinho, né? Então, Sim, ou eu não vou pedir nada para ninguém e vou sempre me sobrecarregando, ou também eu vou para um outro lado, que é de aceitar que não tem ninguém. Então, eu aceito relacionamentos realmente tóxicos, aceito pessoas e amizades na minha vida que não entregam, não contribuem, que não tem aquela troca, porque tudo é o equilíbrio. Né? Tudo é essa troca, é dar e receber. Não é sobre interesse, mas é sobre um equilíbrio na relação, na energia de tudo isso. Mas aí eu acho que eu não tenho, eu só dou. Então, eu só estou ali e faço de tudo para manter essa proteção, né? A proteção que eu não tive lá atrás, mas aí que eu vou me convencer que dentro daquela relação, ou aquele meu trabalho, aquele meu chefe é a minha proteção, né? é. E também eu vejo que pode acontecer também, né, nessa noção de estar desprotegido, desamparado, é aceitar qualquer coisa. É pular de relação em relação para tapar um vazio existencial, uma perda, né? De se sentir tão desprotegido que eu aceito qualquer relação, ou que eu preciso estar numa relação mesmo, às vezes até sem gostar da pessoa, né? Só por ter aquela noção, aquele senso de proteção, e por aí vai, né? São mil variáveis que podem acontecer.
né? Com os múltiplos nuances aí, nesse repertório que é a nossa vida, né? Sim, exatamente. Olha só, uma outra situação, né, que também muitos passaram e passam hoje, e a gente, além de tudo, ainda repete comportamentos, né? Porque a gente não se deu conta, entendeu que aquilo era o certo, porque foi o que nós vivemos, e aí a gente passa a repetir. Você imagina, por exemplo, aí na fase já a criança, na idade escolar, está começando, né, ali na escola, e aí ela tem uma dificuldade numa lição de casa, num estudar para uma prova, e aí ela vai, por exemplo, pedir ajuda, ou os pais fazendo, né, vão fazer a lição junto com aquela criança. Ah, mas você não sabe. Não, isso aqui está tudo errado. Ou ele vai pedir, os pais não, porque né, hoje corrida e tudo mais, mas não tenho tempo. Não, você se vira, essa responsabilidade é sua. Você tem que aprender, você tem que se virar, você tem que ser firme, né? Então, por exemplo, nas situações de bullying, os pais falam, não, se vira. Você tem que se impor, você tem que ser, tem que criar uma casca em você, né? E lidar com tudo isso. Você E fala, aí criança, eu já diria que seria um duplo conflito, dupla aí já desproteção. conta um pouquinho pra gente, né, Paulo, o que que é Porque, isso? porque é exatamente isso, né? Quando a gente chega lá na escolinha bem pequenininho, né? Imagina, tentando pertencer, tentando caber aquele ambiente que é hostil, né? Porque estou saindo do ninho, do colo da mamãe, ali daquele ambiente seguro, protegido. Vou ali, tem meus coleguinhas, cada um com a sua personalidade. Às vezes eu sou diferente, às vezes eu tenho uma dificuldade de aprendizado, qualquer coisa que possa acontecer, né? E aí a pessoa já está desprotegida, né? E aí tem ali, né, nesse âmbito, né, dessa esfera de entrar num ambiente novo, de ter que fazer amizade, de tudo mais, né? Que é literalmente o que acontece nessa esfera de bullying. De repente eu sofro um bullying, e aí, na verdade, só já estou três conflitos. Sofro um bullying, volto para casa, falo, mãe, sofri bullying. Vai lá e resolve. Tripla perda de proteção. E aí vai se acumulando, é um empilhamento, né, de percepções que vão acontecendo. E aí você tá abandonado, literalmente abandonado, né? E quando essa sensação, né, essa noção do bullying, dessas coisas que acontecem, afeta muito essa noção do pertencimento, né? Se eu não pertenço ao bando, ao grupo, eu estou completamente desprotegido. Na natureza, um animal que se afasta, né, do bando, por qualquer que seja o motivo, ele fica literalmente sozinho, né, com riscos, muitos riscos. Então, é uma desproteção muito grande, né? Um Exato. abandono muito grande, ser rejeitado pelo bando. São várias nuances, né? E aí você vai vendo como você trouxe, né? Então você tem antes da gestação, tem depois, né, ali na gestação, no parto, enfim, tudo sendo registrado. Como você trouxe agora empilhamento, eu já vou dizer que vai reforçar ali aquela crença, né, de que não, eu não tenho ninguém. E aí as situações vão se repetindo na vida. Porque eu tenho aquele sentimento, as coisas vão repetindo, vão reforçando, até que isso está totalmente instalado no nosso sistema. Tá? E como que algo que foi sendo experienciado, foi sendo vivido realmente, cada um foi sentindo aquela dor, como é que eu vou pegar agora e falar assim, vou mudar aqui nos próximos dias o meu comportamento e isso vai se resolver? Não vai. Eu vou sentir isso e vou entrar em relações, como eu estava dizendo, tóxicas. Eu vou aceitar pouco. Eu vou aceitar que simplesmente aquilo que os outros desejam para pertencer. E quando eu me sinto desprotegido, eu estou frágil demais. Né? Eu acabo não mostrando a minha vulnerabilidade, porque eu também não posso mostrar. Se eu estou na minha outra versão, que é aquela que eu que tenho que fazer tudo, eu que dou conta de tudo, eu também não posso ser vulnerável. E a gente já veio falando aqui em outras lives sobre o quanto é importante essa nossa vulnerabilidade, a gente olhar para ela e assumir. Então eu vou apagando, eu vou deixando de me utilizar de uma série de ferramentas na minha vida. Então, o que acontece quando nós nos sentimos desprotegidos? A gente vai se sobrecarregar muito, achar que dá conta de tudo e vai se sentir sozinho,
tá? Ou eu vou aceitar o meu bando, né, para me proteger, mas eu ali também não vou estar feliz. Ainda assim, sabe aquela solidão quando você está no grupo, né? Tem várias pessoas, mas ainda assim você se sente sozinho? Se você não estiver se escutando, você vai se sentir sozinho. Né? Por isso a importância Sim. do entender. E acho que em leis é mais profundo, né? Não é mais profundo, mas diferente. O quanto é importante entender, né, Paula? O quanto é importante trazer para a consciência. Sim. Né? Trazer Porque para consciência, voltar ali, né, naquele evento, olhar para ele de outra maneira, é muito importante, porque assim, nesse empilhamento de conflitos, nesse empilhamento de casos que acontecem na nossa vida, que a gente vai ali guardando, né, porque é a nossa maneira de sobreviver, a gente vai nos tornando, nesse caso, né, biologicamente falando, nesse caso da perda de proteção, a gente vai deixando de sentir as nossas emoções. Existe um termo, por favor, entendam com a mente aberta, usado nas leis biológicas, que se chama o emocionalmente morto. Né? Não é que a gente está morto, nem que a gente vai morrer, mas é que como a vida eu estou tão desprotegido, eu já sofri tanto com isso, que eu desligo o meu sistema. Eu deixo de sentir. Eu me torno, como uma estratégia de sobrevivência, eu me torno inapto a sentir, sabe? E além disso, eu me torno emocionalmente morto e às vezes eu tenho até questões com a memória. Eu deixo de me lembrar, porque eu apago, é como desligasse o disjuntor daquela memória, né? E não é que tá tudo bem, bonitinho, desliguei que não vou sentir, não vou lembrar e tá tudo bem. Não, aquilo acaba se tornando algo, o cardápio que é repetido e servido para gente, para mim, para você, para todo mundo, ao longo da vida, inúmeras vezes, sabe? Enquanto a gente não toma consciência, não fica em paz com isso, não vai aliviando e vai tirando esse empilhamento, né? Um por um, a gente tira um, a gente tira outro, a gente tira outro, com suavidade, né? Com amor, porque ter consciência, expandir a consciência, é isso, é um ato de amor a si mesmo, para viver melhor, né? Porque não é porque eu deixei de sentir, não acesso minhas emoções, então eu me protejo, mas eu estou no modo sobrevivência completo. Eu deixo de ter qualquer oportunidade de criar um roteiro, um cenário diferente, porque essa é uma estratégia de sobrevivência. E é isso que você trouxe agora, né, sobre esse apagar, né, essa memória, que na verdade, assim, você guarda, né, nem apaga, mas que hoje se normalizou muito isso, né, porque a gente sempre foi entendendo que, eu era pequenininho, então eu não lembro, eu não lembro do que aconteceu na minha infância. Eu vejo isso muito quando a gente começa, né, um cliente chega na terapia e a gente começa o processo. No início, não se lembra. Não tenho memória de infância, não lembro quase nada e tudo mais. E não é que não tenha, e não é para normalizar isso, porque eu era pequeno, então eu não lembro. Não, é porque eu entrei num processo para deixar isso de lado. Foi a forma como a minha psique conseguiu lidar com aquilo. Então eu tiro, né? A minha mente vem e fala assim, não, eu vou tirar isso daqui, porque isso daqui dói, né? E meu cérebro, obviamente, automaticamente vai sempre tentar evitar a dor. Então, como isso dói, eu apago, eu deixo. Não vai mais aparecer. Né? Então, por isso Exatamente. que a gente reforça esse, tem que voltar, tem que entender, porque este adulto aqui, este vai dar conta. Esse daqui passou por várias experiências, ele pode lidar, mas aquela criança tem que apagar. Sim, exatamente. A nossa mente consciente pode até usar essa estratégia de esquecer, mas a subconsciente está lá e tem um programinha que está rodando, entendeu? E ele fica rodando, rodando até que você, né, vá aos poucos fazendo essas ressignificações, porque assim, também acontece da gente voltar a lembrar. E aí, Sim, quando a gente volta a lembrar, a gente volta a lembrar até que existiram coisas boas. Não lembra só das coisas que foram só ruins, apenas das coisas ruins que aconteceram.
entendeu? Então dá para voltar essa memória, porque aí volta para um lugar seguro. É seguro eu voltar naquela época, naquela idade, né? E aí tem essas fragilidades que a gente, né? Se a gente sofre perdas de proteção consecutivas, é como se ali no meu sistema eu ficasse repetindo isso. Né? A gente está falando de infância, mas aí na adolescência acontece, na vida adulta acontece, nas relações, né? Acontecem, né? A perda de proteção também está na vida adulta, o quê? Na perda de um emprego, na perda de um sustento, a perda da casa. Isso é estar desprotegido também, né? Perder um parceiro, como eu falei, uma separação brusca, são várias maneiras que a gente tem de estar desprotegido. Exatamente. E uma outra também, que assim, a gente até agora está falando aqui das sensações, das emoções e até da física, né? Então, eu perdi uma pessoa querida, né? Saí de um trabalho que eu estava há muito tempo, perdi um emprego. Então, isso você detecta facilmente, né? Eu sei, perdi aqui, aí a gente vai falar do luto, as fases do luto, enfim. E mais a própria emoção que vai, o sentimento que vai trazer. E aí a gente tem uma outra que muitas vezes eu não percebo, que é a minha ilusão. Porque quando eu passei por uma dor, então eu tenho desde dessa fase de apagar aquilo, de deixar aquilo lá no subconsciente, né, para não doer, para eu poder lidar com o restante da minha vida e poder seguir em frente. Como eu vou criar narrativas, eu vou criar histórias para mim, eu criar uma forma de ver uma determinada situação, uma determinada pessoa. Então, essas ilusões, elas me protegem também, né? Ela é a minha proteção. Isso aqui, infelizmente, e aí eu vejo muito nas relações quando chega uma pessoa que quer mudar o parceiro. Não, mas quando ele mudar, mas se ele mudar, se ou ela, enfim, mudar, vai ficar, é maravilhoso. Porque quando a gente tem esse momento aqui, olha, é incrível. Então, não, eu amo sim, né? E aí a gente precisa mudar isso que vai dar tudo certo. E aí, geralmente, eu faço a pergunta, tá, imagina que não mudou e que ele vai ser exatamente assim. Ele vai seguir assim, como ele é hoje. Essa pessoa, você quer continuar? Esta pessoa você ama? Aí a pessoa já para e 99% das vezes a resposta é não. Essa relação eu não quero, essa pessoa não. E aí você vê que a ilusão de que vai mudar, a ilusão de que aquela pessoa, na verdade, ela é incrível, ela só não entendeu essa parte. É que ela tem um problema aqui, ela só não entendeu, né? Essa ilusão, a hora que ela cai, que você olha e fala assim, bom, tá bom, não curo, não tenho como fazer isso, né? Essa é a pessoa que eu vivo, aquilo desmorona. E aí aquela ilusão de que eu estou no ótimo casamento, ou minha relação aqui no trabalho mesmo, né? É maravilhosa. A hora que isso cai, eu me sinto desprotegida, porque e agora? Como é? Não tem como desver, já eu vi, não tem mais como desver. Como é que eu vou lidar com isso agora? Né? Então, essa perda de proteção, olha como a nossa mente é ágil e rápida, espertíssima, né? Não são só as figuras, nas pessoas que existem nas nossas vidas, mas também aquelas que eu crio na minha mente, porque na verdade essa pessoa que eu acho que eu amo, porque ela, nossa, ela vai mudar, ela precisa mudar, ela vai entender, ela também é uma pessoa, ela também é um personagem que eu criei. Tá? Então, quando eu me sinto desprotegido, olha o que eu posso fazer, criar também essas ilusões, além de estar em relações desafiadoras ir para um processo de muita aceitação de tudo, eu também desenvolvo novas narrativas, novos personagens para sustentar um sentimento de que agora está tudo bem, agora eu encontrei aquela proteção que eu ainda estou buscando desde criança. Exatamente. É a criança que espera que o outro mude, que as coisas mudem, né? Porque, para mim, agora vou ser polêmica, mas para mim, viver uma relação de qualquer tipo, esperando que o outro mude, é um atalho para o fracasso.
né? Claro. Porque a gente nunca vai mudar ninguém, nunca. E se a gente tem essa expectativa, essa esperança, e às vezes é árduo de encarar isso de frente, às vezes as pessoas até fogem da terapia, porque é o botão de desver. Depois de visto, não tem como desver, né? Mas Viver. também é viver na lama quentinha, né? Tô aqui na lama quentinha, ai, tá tão quentinho, tá, vou esperar que as coisas mudem. A única pessoa que a gente muda é a gente, não adianta, não adianta. Então, quando eu entendo as minhas desproteções, minha falta de proteção, vou lá, cuido daquela criança, acesso às minhas memórias, ressignifico elas com muita paciência e gentileza, eu deixo de esperar que o outro mude, eu deixo de esperar que as coisas se transformem, eu transformo a mim, e quando eu transformo a mim, o mundo, o universo, o meu universo, que a minha frequência, ela muda também. E o repertório, né? O repertório né, que vem para a gente, ele também muda. É tudo automático, né? A partir do entendimento, né, de qual a minha parte nisso tudo, qual a minha parte nessa relação tóxica que eu estou, por exemplo, né? Estamos falando de relação tóxica que eu estou, que eu aceito qualquer coisa e tudo mais. Por quê? Onde está isso? Onde isso começou? E aí, com essa humildade de olhar para si mesmo, né? E reconhecer que a gente acaba construindo, né? A nossa vida, né? Que é isso que a gente também bate um pouco na tecla, né? Da autorresponsabilidade, né? Não é eu estou assim e sou assim por causa do outro. O outro ele é reflexo do que eu estou apresentando ali, né? Do que eu estou aceitando, do que eu estou reverberando. A minha frequência ressoa com o outro que chega na minha vida e age dessa maneira, né? E se é que eu tenho uma possibilidade de ajudar a mudança do outro, é só através da minha mudança. Porque quando eu mudo, né, eu mudo as minhas atitudes, a forma do que eu vou falar, do que eu vou me expressar, eu mudo o meu campo. A gente fala bastante também sobre o nosso campo, dessa energia e tudo mais, né? Então, assim, é quando aquela pessoa, por exemplo, e a gente tem exemplos muito fáceis de se perceber, né? Ah, tá todo mundo quietinho, de repente aí chegou aquele amigo que é todo animado, todo agitado e tudo mais. O que que acontece? As pessoas não gostam, né? De falar, nossa, chegou ele que é super animado, agora tá, né? E todo mundo começa a rir, a conversar mais e tudo mais. Então, olha como quando chega uma pessoa assim, como ela altera o ambiente. É a mesma coisa na nossa vida. Quando nós fazemos a nossa mudança, eu começo a reverberar, né, no meu ambiente, no meu campo, e com isso as pessoas vão sentir. Alguns vão ficar, outros não, alguns vão se sentir muito bem, ou vão até se incentivar a mudar, a buscar a sua própria mudança. Né? Então, se eu quero, de alguma forma, ajudar o outro a se transformar, essa transformação começa por mim. E quando a gente faz isso, porque, de novo, essa nossa versão adulta, ela pode dar conta. Essa nossa versão adulta, ela vai saber lidar com muita amorosidade, como você disse, quando a gente entende, né? Lembra das nossas memórias, acessa, compreende. Esse adulto, ele pode dar um outro significado. Porque não é que eu vou mudar para uma historinha bonitinha agora. Não, mas qual é o significado? Peraí, agora eu entendo o que os meus pais fizeram, o que eles passaram também. Não vou justificar nada, não vai tirar a minha dor, não vai tirar a dor do bullying que eu passei. No entanto, eu vou conseguir entender e falar, agora que eu olho, que eu me conheço, eu trago essa estrutura para mim, né? E aí eu me protejo. Eu me protejo o quê? Com Exato. consciência. Eu me protejo através do meu autoconhecimento, mas com a minha autoestima, confiança, auto-amor. Essa é a proteção. Porque senão eu ainda estou na criança. E vou ficar buscando que o mundo me proteja. E muitas vezes eu vou dizer para mim, não, imagina, se eu dou conta sozinha, ninguém está me protegendo. Não, ainda é um mecanismo de defesa. Né? Então, Existem é se um conhecer. milhão.
um milhão de nuances dentro disso tudo, né? Tanto a guerreira que pega o escudo, a espada, eu sei bem o que é isso, e fala, Sabe bora, bem o não que é, preciso né? de ninguém, bora, não Uhum. preciso de nada, eu dou conta. E aí a gente vai também para a vida toda machucada, né? Toda encalacrada, assim, digamos. Sim. Mas assim, também falando das relações, essa questão de querer, só esclarecendo um pouco também, né? Querer que o outro mude, aí assumir de volta a responsabilidade, essa questão das pessoas às vezes nem querer entrar em contato com isso, não significa que quando eu mudo, eu vou romper uma relação. Quando eu mudo, eu posso abrir a frequência da mudança neste campo e tornar a frequência desta relação também pode abrir portas para que ela seja alterada, que a pessoa também se interesse em mudar, porque é tudo frequência e ressonância. Esse campo, né? A gente tem o nosso campo, o campo do outro, o campo que compartilhamos, e quando a gente vai mexendo nisso tudo, né? Aliviando essas emoções, essas dores, né? Essas memórias, a gente dá também ao outro a oportunidade, né? Não de se conectar apenas no corpo de dor. Então, todo mundo pode crescer, todo mundo pode, né? Então, é sobre isso. Eu acho que a perda de proteção ela tem muitas essas características, né? Ou eu literalmente o escudo da espada, vou para a vida e falo, bom, agora então eu me defendo, né? Eu me defendo e tudo mais. Ou então eu só me escondo porque, nossa, tudo pode ser perigoso, né? Mas também pode acontecer, né, quando a gente assume esse poder pessoal, que ele é construído a partir das nossas ressignificações, das nossas aceitações, do perdão que a gente dá, né? Enfim, de qualquer maneira que a gente queira, né, chamar isso tudo, a gente também tem a oportunidade de. Ai, meu Deus, até fugiu aqui, pera. É, De não precisar ser protegido o tempo inteiro, porque a vida não está mais sendo perigosa, entendeu? Quando eu mudo esse cenário, não, eu paro de atrair para minha vida situações onde eu preciso me proteger, porque eu me sinto desprotegida. Porque se eu estou bem protegida dentro de mim, confiante, segura, empoderada, ou coisas, né, sensações desse tipo, a vida deixa de ser um perigo. que foi um pouquinho, né, que a gente falou na série passada, né, que era do medo à confiança também. É isso, é chegar nesta confiança. E esse é um dos temas que nos impede, que fica essa busca, essa perda que um dia eu tive dessa proteção, aonde eu vou me sentir sozinho e aí eu vou para a vida com medo. E não pensa que quem vai lutar não está com medo. Não, muitas vezes ele está assim, está tudo ali dentro. Porque se eu estou tendo que lutar, é porque eu não confio, né? Então, quando eu trago essa estrutura, e por isso que é possível, sim, a gente se transformar, mas é a partir de nos conhecermos, eu consigo trazer essa confiança. Então, para a gente construir aqui, que a gente está trazendo desde, olha a origem que você nem imagina, que na gestação, que no parto ali, como você trouxe, uma separação, e às vezes não é nem a separação porque aconteceu algo trágico, né? Demorou mais. Aquele bebê foi separado e demorou mais tempo para ir para o quarto, por exemplo. Né? São pequenas coisas, porque o trauma, ele não precisa vir de um evento traumático gigantesco. Exatamente. A continuação, né, assim, a frequência com que isso vai acontecendo, então, como eu estava falando, né, aquele bebê que ficou chorando lá, ele vai acostumar. Né? Um dia, outro dia, outro dia, outro dia, aquilo vai sendo registrado. A gente não precisa de um evento gigante. A constância também já nos traz isto. Né? Então, essa construção de onde pode ter começado, se originado, a importância do compreender isto, né? Para daí eu começar a perceber também como que eu estou repetindo isso na minha vida, onde que eu estou buscando essa proteção,
para aquilo que a gente está trazendo hoje, principalmente de que assim, você é a sua proteção. É você na sua mente, no seu emocional, na sua construção, ganhando estrutura, tá? Com isso, Estrutura. passando para o campo. Né? O que é esse campo que a gente fala? São as nossas energias, sim, é o nosso entorno para eu ir para essa confiança. Né? É um caminho, é uma jornada, e não é fácil. Dói. É. A gente E não sabe é bem. fácil e a gente passa por isso também, viu? Não é Olha que que a a gente já tem gente. muito. Você vê esse exemplo do bebê, né? Quão profundo é. É, Assim, às vezes uma história, assim, um exemplo, né? Uma história de que um bebê foi separado da mãe porque a mãe ficou doente e tal. E muitas vezes a pessoa, o paciente, o cliente não sabe dessa história. Eu dou uma cutucada, vai lá descobrir como é que foi e tal. E aí quando a pessoa vem, minha mãe passou mal e tal. Gente, é uma transformação tão absurda, assim, sabe? Quando a gente vai, volta naquela história, fala, olha, então, foi assim e tal. Nossa, é mágico até, assim, porque transformador. É transformador. você sabe, né? Também. Sei, gente, Paula atende todo mundo, que é a família inteira. Então, você sabe bem o quanto é transformador quando você entende ali, você não tinha ideia que aquilo tinha acontecido. Né? E quanto isso já se transforma só de trazer para a consciência. Tá? E ainda você vai levar, lógico, isso para um processo de elaboração. Né? Que você vai entrar em contato, vai pensar um pouco, vai refletir e aí falar, tá bom, agora o que eu faço? Agora eu vou para a minha ação. Nem sempre é tão simples você fazer sozinho, né? Por isso estão aí todas as terapias para auxiliar, mas a gente pode começar, a gente fala sempre, tá? Não tenho condição de ir para uma terapia, de ter esse apoio. Respira, pensa um pouquinho, se pergunta, né? Com você mesma, tenha sempre aquela conversa de um lugar acolhedor e curioso, e não julgando já, né? Do que eu fiz errado, com o meu chicote, como eu falo. Não. Converse com você mesma, e você começa a trazer para a consciência e vai ver como muitas memórias vão voltar. Algumas não tão boas, lógico, mas muitas boas Assim, também. Né? Depois de um tempo na é. terapia, as pessoas começam a se recordar e falam, nossa, não lembrava disso, não sabia que isso tinha acontecido. Por quê? Porque soltou aquela trava, soltou aquilo que eu estava me protegendo. Eu não preciso mais me proteger, eu posso agora olhar, né? E ainda assim ficar bem. Eu acho que é Sim. esse resumão aqui. E muitas vezes ter a grata surpresa de lembrar de coisas maravilhosas também, né? De Sim. que nem foi tudo tão desprotegido, de que não foi tudo tão ruim, entendeu? Porque quando E minha mente zera, ela vai zerar tudo ali, de repente. Ela vai tirar um período todo, né? E é, aquele período vai ter coisas muito boas. E aí eu sim. também construo um outro lugar e falo, peraí, minha vida não foi, né? Tão ruim assim. Teve coisas aqui que foram legais, foram boas. Eu também fui visto, também fui amado. Ou enfim, né? N memórias aí que tem. N situações, né? Que cada ser humano é único, tem uma história, tem uma ancestralidade, né? Tem as repetições que acontecem, tem muita coisa que está envolvida, né? Quando a gente fala do programante, que é quando iniciou, né? A primeira vez que a gente sentiu uma falta de proteção, por exemplo, a primeira vez é o programante, mas o pré-programante ele vem da nossa ancestralidade. E muitas vezes também isso se repete, né? Na nossa história, na história da nossa família, no caso. E também E tem os aí quando a nossos gente filhos no DNA, tudo, né? sim, tem no DNA, exatamente, ela carrega a informação no DNA, né? Mas acho que é isso, né? Essa era a primeira live que a gente está trazendo sobre essa série, que é o viver além de sobreviver. Então, se eu estou buscando proteção fora e tendo os meus comportamentos aí onde eu não estou bem, não estou feliz, eu só estou sobrevivendo. E é o que a gente quer trazer aqui, o nosso desejo é informações. Aqui ninguém tem fórmula mágica, não vai sair daqui com todas as dicas para resolver, não é sobre isso. É informação para eu começar a identificar, eu me perceber, né? E aí sim, algumas dicas aqui de Abrir como a eu posso mente. começar a abrir a mente, acho que é isso, né? De como eu posso começar.
esse processo. Então, esse foi o primeiro tema aqui que a gente está trazendo. Só dar um oi aqui para o Alan também que está aqui, a Mi, um beijo, obrigada por vocês terem vindo, né? E, Paula, eu já estou fechando aqui a minha parte, né? Se você fazer mais alguma coisa ainda para complementar esse tema. Eu acho que é isso, né? Coragem para enfrentar nossos monstrinhos, porque sempre é recompensador, né? Recompensante, não sei nem como usar essa palavra agora, me deu um tilt, mas é isso, né? A gente vai deixando os pesos, deixando as percepções e dando espaço, né, para ter novas percepções, ampliando a nossa mente com informações que são diferentes do que são ditas por aí, e nisso a gente abre a oportunidade de entender as coisas, de descobrir coisas novas e ter novas experiências, melhores experiências. Eu acho que esse é o objetivo mais bacana de todos. Abrir espaço para o novo, é perfeito, né? É isso, soltar os pesos que a gente vem carregando pela vida e abrir espaço para o novo. Não é isso que todo mundo sempre fala. Eu quero prosperidade, eu quero abundância, eu quero um relacionamento saudável. Para eu ter isso, eu preciso abrir espaço para esse novo, deixar essas dores, mágoas, traumas, enfim, o que quer que seja, deixar isso realmente, né? E informação não é poder, gente. Informação é paz. Então, por isso, esse nosso intuito aqui e fechando essa live de hoje. Semana que vem tem mais. É isso aí, pessoal. Obrigada pela presença. Um beijo a todos. Obrigada, Rô. Até semana que vem. Um beijo. Até. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.